senhores, estamos de volta e vamos começar esse bloco falando de clima organizacional, ok? Eu sou a professora Tatiane Carvalho, nós estamos aqui nos estúdios de Educação Avançada, eu ministro as disciplinas de Administração Geral, Pública, Materiais e Gestão de Pessoas. E nós estamos tratando de gestão de pessoas e eu quero falar com vocês agora a respeito de clima organizacional. O que é o clima organizacional? O que a gente chama de clima? Clima é todo o aspecto que a gente sente no ambiente aonde estamos inseridos. Presta atenção aqui no nosso próximo slide, que diz o seguinte: clima organizacional é a qualidade do ambiente que é percebida ou experimentada pelos participantes da empresa e que influencia no seu comportamento. É aquela esfera psicológica que percebemos quando entramos em um ambiente, ou que nos faz sentir mais ou menos à vontade para ali permanecer, interagir e agir. O clima organizacional está diretamente ligado à produtividade. Vamos lá, olha só. Clima está diretamente ligado à qualidade do ambiente. Qualidade é tudo aquilo que atende às minhas demandas. Clima é a esfera psicológica que a gente sente, percebe, interage e permite que a gente consiga permanecer e agir naquele ambiente. Logo, entende-se que, psicologicamente falando, é importante que a qualidade do clima seja adequada às minhas expectativas. Porque se qualidade é aquilo que atende às minhas necessidades implícitas e explícitas, a esfera psicológica sentida dentro de um ambiente, dentro de um esquema organizacional, automaticamente tem que atender às minhas demandas, automaticamente tem que atender aquilo que eu preciso, tanto as minhas demandas implícitas quanto as minhas demandas explícitas. É o que eu sinto no ambiente onde eu estou inserido, ok? Porém, o clima está ligado diretamente à produtividade também. Isso quer dizer o seguinte: se eu estou em um ambiente com uma esfera psicológica, aonde eu me sinto bem, aonde eu tenho vontade de permanecer, interagir e agir, automaticamente a minha produtividade vai ser maior. Eu produzo mais e melhor em ambientes aonde eu quero ficar, aonde eu me sinta bem, aonde psicologicamente eu tenha uma percepção adequada daquele ambiente. A lógica de se trabalhar clima organizacional é isso. E o clima organizacional está muito ligado ao sentimento positivo ou negativo das pessoas diante de uma determinada situação. Se as pessoas se sentem positivamente ligadas a um produto, a um serviço, a um projeto, a uma organização, se elas acreditam que aquilo ali é bom, que aquilo ali pode dar certo, ou seja, se o ambiente é positivo, o clima vai ser positivo, as possibilidades serão maiores e a produtividade também é maior. Ou seja, eu vou procurar produzir mais e melhor em um ambiente onde eu me sinta psicologicamente bem, onde eu me sinta psicologicamente abraçada, podemos dizer assim. Porém, em ambientes onde a qualidade do clima já não é tão boa, onde a minha percepção com relação ao clima já não é tão adequada, aí nesse tipo de ambiente, a probabilidade da produtividade cair é de quase 100%. Ou seja, eu não vou me sentir motivada a produzir, eu não vou me sentir motivada a fazer o meu melhor e até mais daquilo que eu poderia fazer em um ambiente onde psicologicamente eu não tenha tanta certeza e não me sinta tão bem em permanecer, agir e interagir. Então, o clima é isso. O clima é essa esfera psicológica que é criada, pode ser negativa ou pode ser positiva, e essa esfera psicológica, quando positiva, vai ajudar na minha produtividade, vai fazer com que eu produza mais e melhor, e se essa esfera for negativa, vai influenciar diretamente na minha produtividade, vai acabar fazendo com que eu produza menos e
pior. A ideia é essa. Agora, professora Tatiane, quem é que produz esse clima? A gente. As pessoas é quem produzem o clima. Se você se sente abraçado, se você se sente feliz, motivado, empolgado, recompensado no ambiente de trabalho, automaticamente, de forma psicológica, né, você vai passar a pensar, e quando a gente pensa, a gente age de forma positiva. Agora, se tudo isso que eu acabei de falar for o contrário, você não se sente querido, você não se sente motivado, você não se sente, você não consegue enxergar o porquê realizar aquele trabalho, o porquê realizar aquela atividade, se você não se sente bem com o capital intelectual que está à sua volta, a tendência é que tudo isso psicologicamente te leve a pensar coisas ruins, e aí você passa também a agir de forma não tão adequada. E o clima acaba ficando também prejudicado e a produtividade também prejudicada, ok? Agora, o que clima e cultura tem a ver uma com a outra? Presta atenção aqui no nosso próximo slide. A cultura interfere no clima. Por que a cultura interfere no clima? Porque cultura são valores. Cultura são crenças. Quando os meus valores e as minhas crenças não vão de encontro aos valores e às crenças das outras pessoas que compõem o ambiente onde eu estou inserida, automaticamente os antagonismos, os conflitos serão gerados. E isso vai fazer com que o clima não seja tão propício. Então é importante que ao chegar em uma organização, que ao adentrar uma organização, a gente primeiro conheça a cultura da organização, para ver se aqueles valores, se aquelas crenças são compartilhados por nós. Se forem compartilhados, ótimo, a gente vai ter capacidade de gerar um clima positivo. Se aqueles valores, aquelas crenças não forem compartilhados por nós, dificilmente a gente vai conseguir gerar um clima positivo em um ambiente onde não há identidade. Como eu já falei aqui, cultura é identidade. Então, se eu me identifico, clima positivo. Se eu não me identifico, clima negativo. Se eu me identifico, esfera psicológica, ok. Se eu não me identifico, esfera psicológica prejudicada, ok? Um outro ponto, o clima não interfere na cultura. Como assim, professora Tatiana? A cultura interfere no clima, mas o clima não interfere na cultura. Porque o clima, senhores, ele é momentâneo. A gente pode, nesse exato momento, estar meio xoxo, meio triste, meio indignado, resignado com alguma situação. E em um outro momento, a gente pode já estar feliz. É momentâneo, né? Vem muito de sentimento. Então, a cultura não. A cultura ela é densa, a cultura ela está enraizada, ela está arraigada. A cultura ela é ensinada, a cultura ela é passada de geração para geração. O clima não. O clima vem de situações momentâneas. Por isso é que é importante que haja uma identificação com a cultura, porque quando a gente se identifica com a cultura, mesmo que a esfera psicológica naquele momento não seja tão boa, a cultura ela serve como base para a gente continuar trabalhando, continuar gerindo produtividade, ok? O próximo ponto é: a pesquisa de clima organizacional é a ferramenta utilizada para a análise e diagnóstico do ambiente de trabalho, por meio de consulta direta com o público interno. Ou seja, você vai observar como que internamente os seus colaboradores, como que internamente o seu capital intelectual ele age, ele pensa, ele se comporta. E com base nisso, você vai ter aí a pesquisa de clima organizacional. Você vai saber se as pessoas estão interagindo bem, se elas estão felizes, agindo de forma adequada ou não, ok? Voltando aqui para o nosso slide, nós vamos falar agora dos inimigos do clima organizacional. Existem 3 inimigos do clima organizacional, que é a comunicação, os relacionamentos e a estabilidade. Por que a comunicação é uma inimiga do clima organizacional? Porque quando eu não me comunico bem,
em ambientes onde a comunicação é falha, aonde você fala e os outros não entendem, os outros falam e você não entende, automaticamente as percepções psicológicas ficam comprometidas, aonde aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo é visto, é enxergado de uma outra maneira e vice-versa. Aquilo que os outros pensam, falam e assim por diante, eu enxergo também de uma outra maneira. Essa comunicação atrapalhada, podemos dizer assim, é uma inimiga do clima organizacional. Por isso é que o processo de comunicação ele é tão importante para nós, ok? O outro inimigo do clima organizacional são os relacionamentos, ou seja, relacionamentos que não são sadios, relacionamentos que não são adequados, são relacionamentos que vão gerar uma esfera psicológica negativa. Eu tenho que conviver bem. Maslow, ele trata da pirâmide das necessidades, né? Nós já vimos aqui Maslow, e Maslow ele diz que nós temos necessidades primárias, que são as fisiológicas, comer, beber, dormir e praticar sexo, as necessidades secundárias, as necessidades de segurança, que moradia, policiamento e assim por diante, e aí ele começa a falar das necessidades secundárias. E uma das necessidades secundárias, duas, né, das necessidades secundárias de Maslow é a socialização e a autoestima, ou seja, eu preciso me relacionar bem. Quando eu me relaciono bem no ambiente, eu tenho prazer em ir trabalhar, eu tenho prazer em fazer a minha atividade, eu tenho prazer em cumprir as minhas demandas. Então, existe uma necessidade de relacionamento a ser trabalhada dentro do ambiente organizacional para que o clima seja o mais positivo possível. E, por fim, o outro inimigo do clima organizacional é a estabilidade. A estabilidade é o fato da alta rotatividade no ambiente de trabalho, ela comprometer as suas necessidades primárias. Hoje eu estou empregada, amanhã eu não sei se eu estarei empregada novamente. Hoje eu tenho um salário X, amanhã eu não sei se eu vou continuar tendo esse salário. Ou seja, todas essas possibilidades, elas mexem com o clima organizacional. E quando esses inimigos do clima organizacional são identificados, ou seja, quando a comunicação é problemática, quando os relacionamentos não andam tão bem e quando a instabilidade é grande, isso vai aumentar. E aí vamos voltar aqui para o slide. Vai aumentar o turnover, que é o absenteísmo de forma geral, né? As pessoas, elas faltam muito ao trabalho, elas não se sentem motivadas e assim por diante. Vai aumentar as reclamações trabalhistas, ou seja, eu vou reclamar muito porque as minhas condições de trabalho não são as condições adequadas, não são as condições esperadas. Vai aumentar o retrabalho, ou seja, como eu não estou motivada, provavelmente eu não vou fazer bem feito aquilo que me foi designado. E se eu não fizer bem feito, eu vou ter que fazer novamente. Vai aumentar as perdas, eu vou começar a não trabalhar direito, que vai gerar o retrabalho, e isso vai fazer com que os recursos, tempo, dinheiro, capital intelectual, estrutura física, matéria-prima e assim por diante, vai fazer com que os recursos eles sejam perdidos. Os funcionários vão começar a ficar mais descompromissados, porque se a comunicação é ruim, o relacionamento é ruim, a estabilidade de trabalho é ruim, por que eu vou ter compromisso com uma organização que não tem compromisso em manter um bom clima organizacional? E os próprios sócios, né, os diretores, os acionistas e assim por diante, eles vão acabar também ficando desestimulados, vão acabar ficando descompromissados, podemos dizer assim, ok? E aí, voltando aqui para o nosso próximo slide, os inimigos do clima organizacional, e aqui, eu não sei o que eu fiz, agora achei. E aqui, os inimigos do clima organizacional, só façam uma correção, no lugar da palavra aumenta, aqui é diminui, viu? O aumenta é no slide anterior. Os inimigos do clima organizacional, eles vão diminuir a produtividade, a motivação, a assiduidade e a inovação. E isso é problemático porque uma organização que não produz,
automaticamente é uma organização que não se movimenta. E se eu não me movimento, automaticamente eu não tenho rentabilidade financeira. A parte financeira, ela vai ficar comprometida. Só que para produzir, eu preciso estar motivada. Para produzir, eu preciso querer produzir. Então, eu preciso ter as minhas necessidades primárias, que são as fisiológicas e as de segurança atendidas. E eu preciso ter as minhas necessidades secundárias, que são as sociais, de autoestima e de autorrealização, também atendidas. Quando isso é feito, automaticamente eu tenho ali um processo de motivação em andamento. Eu tenho um processo de motivação sendo trabalhado, ok? A assiduidade é um outro problema, porque a assiduidade, ou seja, quando não há a assiduidade, que é o que a gente chama de absenteísmo, todo relacionamento de trabalho produtivo, ele fica prejudicado. Porque a gente tem que entender o seguinte, se eu falto ao trabalho, isso quer dizer que as minhas atividades ficaram sem ser realizadas. E se a gente trabalha com um sentido de unidade de direção, o meu trabalho, ele vai contribuir para o trabalho de A, de B, de C, de D e assim por diante. Então, quando eu falto, quando eu não faço o meu trabalho, o trabalho dos outros fica prejudicados. E quando o trabalho do outro fica prejudicado, automaticamente o contexto geral, né, a unidade de direção organizacional, ela também vai ficar prejudicada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da assiduidade, ou seja, evitar o que é chamado de absenteísmo em prova. Evitar as faltas, evitar sair mais cedo, evitar chegar mais tarde, cumprir os planejamentos. A ideia é essa. E um outro ponto também que a gente tem que observar quando tem muito absenteísmo é que geralmente gera grande rotatividade. E a rotatividade dentro do ambiente de trabalho é ruim, porque alta rotatividade gera instabilidade. O que vai acontecer? Para pensar, você contrata um colaborador, você qualifica esse colaborador, você treina, você gasta qualificando, né, o seu colaborador. Você sabe que ele está aprendendo, então você se compromete ali a princípio, em um primeiro momento, se compromete a arcar com as perdas dos erros desse colaborador. Beleza. O tempo passa, o colaborador começa a trabalhar bem, começa a produzir, só que antes disso teve todo o investimento na qualificação profissional dele. Aí o tempo passa, de repente o colaborador vira para você e fala, olha, eu estou me demitindo. Eu não tenho mais interesse em continuar trabalhando aqui na sua organização. Para pensar no seu prejuízo, porque você vai precisar contratar um novo colaborador. Esse novo você vai começar com ele do zero. Por mais que ele tenha conhecimento do trabalho, por mais que ele saiba como o trabalho é feito, ele vai passar por um período de adaptação e esse período de adaptação provavelmente vai comprometer a rotina de trabalho. E aí, o que vai acontecer nesse caso? O que acontece nesse tipo de situação? A gente perde rotina, a gente perde produtividade. A produtividade, ela vai acabar ficando comprometida. Então, a falta de assiduidade, ou seja, o absenteísmo, geralmente provoca a rotatividade e a rotatividade compromete a produtividade, além de aumentar os custos, né? Porque a cada vez que você treina, que você qualifica e que você arca com as perdas e ganhos de um colaborador, você está automaticamente aumentando os seus custos organizacionais, ok? E também diminui a inovação, né? Os inimigos do clima organizacional, comunicação, relacionamento e estabilidade, acabam diminuindo a inovação, ou seja, se eu não me comunico bem, não me relaciono bem e não tenho uma boa estabilidade, eu provavelmente não vou me procurar em inovar, em fazer coisas melhores, em fazer mais, em melhorar aquilo que já tem, ou então criar coisas novas, ok? Senhores,
Para efeito de prova, é muito comum cultura, comportamento e clima ser cobrado. Geralmente, quando a banca ela fala de um, ela fala do outro. Eu, particularmente, até hoje não vi uma prova onde a banca trate isoladamente ou de cultura, ou de comportamento, ou de clima. Um assunto está ligado ao outro. Então, nós preparamos aqui uma tabela comparativa que vai mostrar, para facilitar também na hora de estudar, né? Que vai mostrar para vocês exatamente qual é a diferença entre cultura, comportamento e clima, ok? Então, foca aqui agora, sem piscar, presta atenção aqui agora na tabela. Olha só, nós temos o que é chamado de elemento de dimensão. E nós temos aqui 5 elementos de dimensão: tempo, reação, funcionalidade, ciência e relacionamento, ok? E aí nós vamos entender como que a cultura organizacional, o comportamento organizacional e o clima organizacional, eles agem com relação a tempo, a reação, a funcionalidade, a parte da ciência e aos relacionamentos. Vamos lá. A cultura organizacional relacionada a tempo, ela tem uma abrangência durante todo o tempo de existência da organização. Porque cultura é identidade, então, enquanto a organização existe, ela tem uma identidade. O comportamento organizacional, ele é percebido pelos funcionários. Então, o comportamento organizacional não vai depender do tempo da organização, vai depender das ações dos colaboradores dentro da organização. E o clima organizacional, em relação de tempo, ele é pontual, ele é momentâneo, ele funciona durante um determinado tempo, pontualmente, em um determinado período, ok? Com relação à parte de reação, como a cultura, o comportamento e o clima reagem, aí vai mudar bastante. A cultura organizacional, ela muda, mas ela muda muito lentamente, porque mudar identidade é algo difícil, né? São crenças, são valores, e isso não se muda do dia para a noite. O comportamento, as mudanças são mais rápidas, porque depende do indivíduo. Então, o indivíduo, ele vai vivendo, ele vai fazendo uma leitura de mundo e ele vai mudando de forma mais rápida. E o clima, esse é o mais vulnerável a cada momento. Eu posso estar feliz agora e daqui a pouco eu posso estar triste. Eu posso ver uma imagem agora que me deixa feliz e daqui a pouco eu posso ver uma imagem que me deixa indignada. Então, o clima ele vai mudando de forma mais rápida. Quando se trata da questão de funcionalidade, a cultura organizacional, os fatores históricos e os grupos é que vão formar, é que vão trabalhar a cultura. O comportamento organizacional, o fator funcional dele é o comportamento das pessoas. E o clima organizacional, ele é mensurável. Quando se trata da questão científica, a cultura organizacional ela se baseia na antropologia e na sociologia, ou seja, no estudo dos tempos e no estudo dos grupos. O comportamento organizacional se baseia na psicologia e na sociologia, que é o estudo do indivíduo e o estudo dos grupos. E o clima organizacional é na administração, ou seja, como a organização está sendo administrada agora. E a questão das relações, a cultura organizacional é influenciada pelas determinantes da empresa, fundadores, ramos de negócio, estilos de lideranças, ambiente interno e externo, e pelo comportamento organizacional de forma geral. O comportamento organizacional é influenciado pelo ambiente interno e externo, pela cultura, poder, normas, e o clima organizacional é formado pela cultura e pelo comportamento, ou seja, o clima vai depender diretamente da cultura e do comportamento dos membros ali, né, tanto da parte psicológica quanto grupal do contexto organizacional, ok? Bem, senhores, dessa forma, nós vamos finalizar por aqui o nosso bloco de aula, em que tratamos da questão do clima organizacional. Foi um prazer ministrar esse conteúdo para os senhores. Qualquer dúvida, estamos à disposição através dos canais de comunicação da educação avançada, ok? Até a nossa próxima aula.